Bem, o que queremos falar nesse vídeo é sobre a diferença entre vetores e escalares. Tanto vetores como escalares são grandezas físicas, mas existe diferença entre os dois. Então, o vetor, para poder ficar definido, ou seja, o vetor é uma grandeza física que tem magnitude ou tamanho, tem ainda direção e ainda tem sentido. Ou seja, uma grandeza vetorial, para ficar totalmente definida, precisa de ser apresentado qual é a sua magnitude, qual é o seu tamanho, qual é a sua direção e qual é o seu sentido. Por outro lado, a grandeza física do tipo escalar precisa apenas de magnitude ou tamanho. Estamos falando aqui magnitude ou tamanho como sinônimos. Então a grandeza escalar só precisa disso. Vamos ver se isso, para poder ficar claro, ou para tentar clarear um pouquinho mais, vamos ver se a gente consegue apresentar aqui um exemplo. Suponha que aqui tivesse um plano, seja uma superfície plana. Sobre essa superfície plana tivesse um bloco que se encontra nessa posição inicial 1. Ela é puxada, ou seja, de alguma forma, e vem para essa, ou seja, sobre esse plano, ela vem para essa posição final 2. Pegando aqui o centro do bloco, centro a centro, suponha que essa distância é igual a 5 metros. Ele mediu com a fita métrica a distância entre essa posição e essa, 5 metros. Bem, nós não estamos perguntando se essa distância de 5 metros foi percorrida para a direita ou para a esquerda. Só estamos dizendo que o bloco moveu uma distância igual a 5 metros. Então essa distância igual a 5 metros é uma grandeza do tipo escalar. Bem, imagine agora, por outro lado, se nós pedíssemos que o bloco saísse da posição 1 e fosse deslocado para a posição 2 de uma distância igual a 5 metros, que nós queremos que o deslocamento aconteça numa reta horizontal, não numa vertical, e que o movimento aconteça para a direita e não para a esquerda. Então estamos informando aqui agora a magnitude, 5 metros, que a direção é horizontal e que o sentido é para a direita e não para a esquerda. É uma grandeza assim, ó, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 metros. É um vetor horizontal, direção dele é horizontal e o seu sentido é para a direita. Poderíamos ter um vetor desse jeito, também com 5 metros, só que agora apontando para a esquerda. Esse é de 5 metros e aponta para a direita. Bem, vamos para outra questão agora. Suponha que quando ele estava na posição 1 e começou a se movimentar para a posição 2, nós ligamos o cronômetro, ou seja, começamos a marcar o tempo. Ou seja, quando começou o movimento, o cronômetro estava em 0, aqui em 1, e quando chegou em 2,
vamos supor que o tempo, quando chegou lá em 2, marcava 2 segundos. Então a duração desse movimento, ou o tempo gasto para ele mover-se da posição 1 à posição 2, foi igual a 2 segundos. Bem, esse tempo igual a 2 segundos está totalmente definido, e tempo também é uma grandeza do tipo escalar. Então tempo a gente pode até deixar aqui entre parênteses, que o tempo é uma grandeza do tipo escalar. Se nós estivermos interessados em saber apenas quão rapidamente o bloco está movimentando-se, quão rapidamente, se for apenas essa questão, a gente pode dizer que ele percorreu uma distância de 5 metros e gastou para isso um tempo de 2 segundos, ou seja, 2,5 metros em cada 1 segundo, ou mais simplesmente 2,5 metros por segundo. Se a informação for apenas essa é uma informação do tipo escalar, ou seja, ele está percorrendo 2,5 metros a cada segundo. Vamos chamar aqui uma outra página. Bem, então a posição que nós estávamos discutindo estava numa posição inicial 1, moveu para uma posição final 2. Não foi perguntado em momento algum se foi na horizontal, na vertical, para a direita e para a esquerda, que essa distância é igual a 5 metros, e que o tempo gasto para poder sair da posição 1 e chegar na posição 2 foi igual a 2 segundos. Então podemos dizer que a velocidade é igual a 5 metros em 2 segundos, que é igual a 2,5 metros em cada segundo. Essa informação aqui é uma informação escalar que diz apenas quão rápido o bloco está se deslocando, está se movimentando ao longo do tempo, percorrendo a distância de 5 metros no intervalo de tempo igual a 2 segundos. Isso aqui então pode ser chamado de velocidade escalar. Agora imagine por outro lado que fosse pedido o seguinte: o bloco se encontra nessa posição inicial, posição 1. Nós desejamos que ele seja deslocado numa direção horizontal, não na direção vertical. Queremos que ele seja deslocado não na direção vertical. Poderia ser pedido também na direção vertical, mas pedimos na direção horizontal. Queremos que ele desloque de uma distância igual a essa distância, seja que esse deslocamento seja de 5 metros, que o tempo gasto seja de 2 segundos e que ele se movimente para a direita e não para a esquerda. Veja que tipo de informação nós temos aqui então. 5 metros em 2 segundos, está dando 2,5 metros por segundo. Então ele está se deslocando a 2,5 metros em cada segundo, na direção horizontal, e o sentido é para a direita e não para a esquerda. Informamos qual é a magnitude ou o tamanho desse vetor, qual é a direção e qual é o sentido. A gente sabe que esse vetor aqui, e vamos colocar uma seta em cima para indicar que ele é um vetor e não um escalar, como a gente tinha antes aqui nesse caso, que ele é um vetor, porque nós temos 2,5, é o tamanho, metro por segundo é distância na unidade de tempo. Isso aqui, distância na unidade de tempo, é a unidade para se medir a grandeza física chamada de velocidade. A direção é horizontal e o sentido é para a direita. Bem, isso é então que
definimos ou caracterizamos como uma grandeza vetorial, e esperamos que você tenha entendido a diferença entre uma grandeza física do tipo escalar de uma grandeza física do tipo vetorial.